Olá, seja muito bem-vinda a essa aula de LinkedIn para líderes. Então, para quem que é essa aula? É para líderes que são líderes de pessoas, são líderes de temas, são líderes de áreas ou querem ser vistas como líderes. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que hoje não têm um cargo de liderança oficial, mas querem ser vistas de alguma forma como uma liderança, seja intelectual do tema que tocam, uma referência, quanto ser uma líder de fato, ali, ter o cargo de liderança. Então, a gente vai falar muito disso daqui hoje, tá? Para quem não me conhece, alguém aqui não me conhece, que está no ao vivo? Para quem não me conhece, vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Lu Carvalho, sou especialista em liderança e carreira. E hoje eu atuo com programas de carreira e liderança apenas para mulheres. Então, eu tenho dois programas hoje, o MLI, que é a Mentoria de Líderes Inspiradoras, e o MPC, que é o Programa de Aceleração de Carreira para Mulheres. Eu vou deixar aqui na descrição o link para caso você queira saber mais, tá? Mas a nossa aula mesmo vai ser sobre LinkedIn hoje. E sempre, gente, sempre que eu falo sobre LinkedIn, recentemente eu dei uma aula de LinkedIn para negócios, e é sempre uma coisa que eu falo. É muito importante a gente lembrar que o LinkedIn, ele é uma rede social. Ele não é um lugar para você deixar o currículo lá e achar que as pessoas vão te achar. Isso que acaba frustrando muitas pessoas, do tipo, olha, eu tenho um super currículo, mas ninguém me procura, o LinkedIn não funciona. Eu vou lá e me candidato para vaga e eu não sou aprovada. Ainda mais quando a gente fala de cargo de liderança, essa parte de networking, ela é muito importante. Então, o LinkedIn, ele é uma rede social e precisa ser usado dessa forma se você quiser resultado lá dentro, se você não quiser perder tempo lá. Então, essa questão de frequência de utilização é importante. E aqui, uma boa notícia é, essa frequência de utilização não é uma utilização igual a gente usa o Instagram, que o tempo todo a gente está ali. Se você entra no seu LinkedIn umas 2 vezes na semana, já está lindo, maravilhoso, já dá para fazer uma boa estratégia. Se você está com sangue no olho, que é super se posicionar, é legal entrar todo dia, mas não precisa de mais de 1 hora por dia, sabe? Passar 1 hora por dia no LinkedIn já é muito acima do esperado. E aí a pergunta que é mais importante aqui é qual que é seu objetivo no LinkedIn? É muito importante você entender isso. Por quê? Porque é chato, gente. Produzir conteúdo é meio chatinho, ter ali uma responsabilidade dentro de uma rede social nunca vai ser algo super divertido. Então é muito importante você ter claro qual que é o seu objetivo lá, porque aí entrar no LinkedIn, você não está entrando só porque alguém está te falando para entrar, você está entrando porque você tem um objetivo para cumprir. Alguns objetivos que você pode ter: empregabilidade. Quando a gente chega, cada vez que a gente vai chegando, né, em cargos maiores, mais é importante cuidar de empregabilidade, porque tem menos vagas de coordenação, tem menos vagas de gerente, tem menos vagas de gerente geral. Então, essa questão de empregabilidade, ela tem que sempre estar muito bem trabalhada. É autoridade que você quer? Autoridade como? É num tema? É dentro de um negócio? O que é que você quer? Você quer ser convidada para dar palestra? Porque essa é uma coisa muito legal, né? Isso é muito legal, dependendo se você quer ser vista como uma especialista, ser chamada para palestras, para podcasts. Uma das minhas metas esse ano é ser chamada para podcast. Ainda vou bater essa meta. Ou, sei lá, de repente até ser top voice dentro do LinkedIn, que é aquela pessoa que é destacada pelo próprio LinkedIn. Tenha muito claro qual é o seu objetivo. Por quê? Dependendo do seu objetivo, você vai precisar ser mais ou menos ativa lá dentro do LinkedIn. Então, se é só empregabilidade, 1, 2 vezes na semana tá lindo. Agora, se você quer, por exemplo, ser convidada para palestra, aí é mais interessante você começar a gerar uma rede mais de uma maneira mais contundente, criar mais conteúdo, então tudo isso passa a ser mais importante. E aqui, gente, eu queria dar só uma mini pincelada no que eu falo sobre posicionamento. Como é que você quer que as pessoas lembrem de você? Quais os temas, quais as palavras que você quer que as pessoas olhem para você e lembrem sobre você? Então, como é que você quer que você vista? Como autoridade técnica, como autoridade de liderança, como executiva, como colaborativa, como uma pessoa inovadora? O que é que você quer ser vista? E pensa sempre em reforçar isso. Eu não sei se vocês têm percebido isso, mas eu tenho falado bastante de inteligência artificial nos últimos meses. Uma parte é porque eu, de fato, estou estudando pra caramba, eu estou adorando o tema e é meu super foco do momento, então tem muito de verdade, mas tem muito de uma questão de inteligência artificial. A gente está arranhando hoje esse tema no Brasil, principalmente, no mundo e no Brasil.
daqui a 3 anos, esse vai ser um tema que quem estiver bem posicionado hoje vai colher desses frutos daqui a uns 3 ou 4 anos. E eu quero colher esses frutos. Então, eu já estou me posicionando como uma pessoa que fala de liderança, que continua falando de carreira, não vou mudar de assunto, mas que pensa em inteligência artificial dentro desse contexto. Então, isso para mim está sendo importante. Como é que você quer ser vista? Quais são as características que você quer que as pessoas associem a você? Para mim é muito importante que tenha essa questão de solidez nas coisas que eu faço. Então, essa questão de construção de longo prazo é importante, mas tem uma questão de inovação que para mim é tão importante quanto. Então, eu sempre vou equilibrar a forma com que as pessoas me veem. Eu vou pegar aqui o meu exemplo de foto, mas não precisa ser uma foto super profissional assim, é que eu tô maquiada, não sei o que lá. Mas é uma foto que tem uma carinha de, poxa, eu tirei essa foto pra postar aqui. Minha foto anterior eu tinha tirado em casa. Deixa eu pegar aqui de alguma outra pessoa. Por exemplo, ó, da Priscila. Ela é uma top voice. Se você vê que não é uma foto, nossa, que foi super tirada. Você vê que é uma foto que não foi super tirada em estúdio, é uma foto cuidada. Eu acho que essa é a questão. Isso é muito importante, assim, se sua foto não tá cuidada, pode parecer um pouquinho que seu LinkedIn é meio abandonado, sabe? Isso não é legal, mesmo. E é um detalhe. Coisa super importante. Tudo que você faz, principalmente a experiência e o sobre do seu LinkedIn, tem que reforçar a sua experiência. A sua experiência liderando temas, liderando pessoas, liderando projetos. Então, o sobre, para quem não sabe... Aqui. O sobre, para quem não sabe, essa parte aqui do LinkedIn, é muito importante que logo aqui nesse comecinho, você já evidencie a experiência que você tem. Então, tantos anos de experiência, sou especialista em tal coisa, liderei times de blá, blá, blá. É muito importante, eu brinco que essas primeiras linhas do sobre são uma carteiradinha. Aqui, gente, sobre não é para você contar a sua biografia, de jeito nenhum. O sobre para você se apresentar para o mercado. E como é que você quer que o mercado te veja? É dessa forma que você precisa se apresentar aqui no sobre. E também aqui nas suas experiências, filtra, gente, o que vocês vão colocar. Por exemplo, aqui, como consultora de RH, aliás, como ref de DHO, como ref de RH, lá no Peru. Eu cuidava, por exemplo, de orçamento. Eu vou colocar que eu cuidava de orçamento da área nas minhas atividades? Não vou. Por quê? Porque, cara, eu não quero ser contratada para uma posição que evidencie isso. Eu não quero ser chamada para um trabalho por causa de orçamento. Eu quero ser muito mais reconhecida e lembrada por desenvolvimento de pessoas, responsável de iniciativas de cultura. Isso, para mim, é mais interessante. Então, eu filtro de verdade aqui aquilo que faz sentido para o meu momento de posicionamento, como eu quero ser vista. E aqui uma coisa importante. Lu, eu quero colocar tudo mesmo assim. Não tem problema, coloca. Só que aí a ordem das coisas que você coloca, você sempre vai pôr do mais importante para o menos importante. Hierarquia de informação é fundamental. Beleza? Aqui, uma coisa que pouquíssima gente usa, mas é muito legal deixar no seu LinkedIn, que é essa parte de projetos. Você consegue colocar aqueles projetos que você já realizou, tanto em empresas quanto na universidade, em algum mestrado, enfim, em qualquer lugar que você tenha ido. E quando você cria um projeto, você consegue, inclusive, colocar aqui, contribuidores, você consegue colocar o seu time. Isso, novamente, evidencia seu posicionamento como líder, mesmo que tenha sido uma líder de sistema, né? Implementação de um sistema, de projeto, enfim. Você consegue colocar aqui os contribuidores. Isso é bem legal para perfil quando a gente fala de liderança. E por último, mas não menos importante, peça recomendações no seu perfil. Aqui, por exemplo, eu tenho 17 recomendações recebidas. Mas o que acontece? Quando você vai olhar as minhas recomendações, poxa, tem vários líderes de até uma hierarquia um pouco maior do que a minha, me recomendando. Isso é muito legal, é um reconhecimento. Tenho também aqui de equipe, de pessoas que trabalharam comigo. Então, peça recomendações. Aqui, essa recomendação, ela tem 2 objetivos. Um objetivo é de você, de fato, ter ali recomendações no seu perfil. Então, ter como se fosse pessoas falando do seu trabalho.
Mas também tem um fator de algoritmo do LinkedIn. Quando você tem 5 ou mais recomendações, o LinkedIn te indica mais, ele mostra mais o seu perfil. Então, tem aí pelo menos 5 recomendações. Vamos lá. LinkedIn, rede social, já tinha falado sobre isso. Você já entendeu o que você precisa ter no seu perfil quando a gente fala exclusivamente de posicionamento de liderança. Porém, a gente precisa falar de rede, de fato, dentro do LinkedIn. A primeira coisa que é fundamental você resolver, se você não tiver isso resolvido, é crescer a sua rede dentro de empresas que estão dentro do seu objetivo, ou empresas, ou pessoas, ou às vezes até áreas, né? Ah, poxa, eu quero trabalhar na área de beleza. Cresça seu perfil na área de beleza. Não tenha medo de pedir conexão para as pessoas. De fato, de vir aqui, deixa eu entrar. O que você faz para criar uma conexão? Você vem aqui na barra de pesquisar e busca, por exemplo, uma empresa que você tem interesse em criar conexões. Por exemplo, posso procurar na Nubank. Ah, putz, Nubank é uma empresa legal, gostaria de trabalhar lá em algum momento, ou sei lá, ter ali um networking naquela empresa. Vem aqui, entra na empresa, entro em pessoas. E aqui eu vou procurar pessoas que sejam interessantes para o meu objetivo. No meu caso, eu, por exemplo, adicionaria pessoas que são da área de RH. Então, posso pesquisar aqui RH. E aí ele vai me dar aquelas pessoas que trabalham nessa empresa que são do RH. Então, por exemplo, posso falar aqui com. Deixa eu ver. Aqui, a Jéssica, que é uma pessoa que trabalha em cultura dentro da Nubank. Posso muito bem vir aqui em mais e colocar conectar. É muito interessante a gente pôr conectar, por quê? Quando a gente coloca conectar, a pessoa, a partir do momento que ela aceita a sua conexão, a pessoa vai ver seu perfil assim como você vai ver o dela. Se você coloca aqui só seguir, você vai ver o conteúdo dela, mas ela não vai ver o seu. Então, quando a gente pensa em criação de networking, isso não é o mais interessante. É mais interessante vir aqui e, de repente, até mandar uma mensagem para a pessoa, tá? Então, a gente vai crescendo nossa rede dessa forma. E, gente, de verdade, tá? Aqui, eu coloquei até aqui. Cadê? Aqui. Ter sua equipe direta e indireta. Se você não tem as pessoas da sua equipe conectadas no LinkedIn, essa é a primeira coisa que você vai fazer. Tanto gestores quanto pessoas com quem você trabalha no dia a dia. É muito interessante você ter essas pessoas no LinkedIn. Porque quando a gente fala de posicionamento, não é só posicionamento na rede, é posicionamento para as pessoas que estão te vendo no dia a dia. Se você se posiciona no LinkedIn, as pessoas vão ter essa mesma visão de você. Então é muito, muito importante, tá? E aqui uma coisa que é um ganho, que assim, é maravilhoso, que a partir do momento que você está ali no LinkedIn, colocando a sua opinião, colocando as coisas que você acredita, a sua marca pessoal como empregadora, né, como gestora, ela fica muito boa. E eu tô sentindo isso agora na pele. Eu tô contratando uma pessoa para minha equipe. Eu tive tantos candidatos bons que queriam de fato trabalhar comigo, na minha empresa, nos desafios que a gente tem aqui. Foi muito gostoso, foi muito mais fácil selecionar alguém. Por quê? Porque as pessoas me conhecem. Então, faça isso também para facilitar a sua vida quando você tiver que contratar uma pessoa nova para sua equipe, a pessoa querer trabalhar com você. Isso muda completamente o jogo quando a gente fala de disputa de talentos no mercado. Agora a gente vai para a parte de posts. Sim, meu amor, se você quer se posicionar de verdade no LinkedIn, você vai precisar postar. Quando eu falo precisa postar, não é virar blogueira de LinkedIn, fica tranquilo em relação a isso. Eu sempre falo para as minhas alunas que se você posta uma vez na semana, você já está bem acima da média das outras pessoas no LinkedIn. Se você posta 2 vezes no mês, é um ok. Menos do que isso, vai ser mais difícil, vai demorar muito mais tempo você ter um posicionamento lá dentro, tá? Então, o que eu recomendo é uma vez na semana, se você tiver com bastante vontade. Se você tiver assim, nossa, eu tô com muito sangue no olho, eu preciso que as pessoas vejam o meu trabalho, né? 2 vezes na semana tá lindo, tá? Então, o LinkedIn é bem mais fácil de produzir conteúdo do que outras redes. E aqui eu trouxe para vocês conteúdo sem firula. Conteúdo que funciona bem, que é fácil de fazer e que dá para vocês fazerem para ontem, tá? Primeira coisa que é
fundamental a gente entender quando fala de conteúdo no LinkedIn é que sempre é interessante você trazer sua opinião. O que eu vejo muitas vezes as pessoas fazerem, vou lá, vi um post interessante, republico, sem um comentário, sem absolutamente nada, só republicou lá. Isso não ajuda muito na sua imagem, isso é só tipo, ela achou interessante. É meio igual ver um vídeo de meme no Instagram e postar nos stories. É tipo isso. Isso não ajuda no seu posicionamento. Então é muito interessante sempre você trazer sua opinião, mesmo quando você está repostando o post de alguém. Você coloca lá a sua opinião, algum comentário. Não precisa ser um texto, mas 2 linhas falando do que porque você concorda, porque você discorda, enfim. Isso é sempre interessante. E, novamente, alinhado ao seu objetivo. A gente falou de objetivo no comecinho dessa aula. Como você quer que as pessoas te vejam? É interessante você ir reforçando isso ao longo dos seus posts, tá? Então, hoje, por exemplo, eu tô falando para vocês, né, que uma das coisas que eu quero me posicionar um pouquinho mais é nessa parte de inovação, principalmente, não é nem inovação a palavra, mas de tecnologia, principalmente essa questão de inteligência artificial. Meu post de hoje foi sobre o quê? A inteligência artificial que eu uso para fazer reunião, que inclusive estou gravando essa aula aqui com essa inteligência artificial, que ela me dá um sumário depois do fim da reunião, enfim. Mas isso é interessante, tá? Quando você tem um objetivo, fica até mais fácil de criar conteúdo, porque você não precisa criar do zero. Eu quero ser conhecida como especialista de análise de dados. Uma líder que conhece tudo de análise de dados. Legal. Você vai falar de análise de dados, é mais fácil, tá? E aí tem 2 tipos de post que eu sugiro. Posts autorais, que é aquele post de dia a dia, que você entregou um projeto, você fez alguma atividade, você participou de alguma coisa, vai lá e posta. É muito interessante relatar o dia a dia e, dentro do possível, sempre marcar as pessoas que estão ali na foto com você ou que fizeram um trabalho com você. Como líder, é sempre muito legal quando tem uma boa entrega da equipe, você ir lá e colocar qual foi a entrega e parabenizar a equipe marcando todo mundo. Isso, novamente, tem 2 vantagens. A primeira vantagem é você demonstrar que você é uma líder que incentiva a sua equipe a crescer. Você está dando visibilidade para aquela equipe. E eu acho isso extremamente importante quando a gente fala de liderança inspiradora. E a segunda questão é, por algoritmo, isso também te ajuda, porque esse seu post vai ser visto pela sua rede e pela rede das pessoas que você marcar. Então, tem esse presente para quem marca equipe, ou marca cliente, ou marca fornecedor. Aqui, eu trouxe um exemplo de post que nem é meu. É de uma pessoa que é a Camila. Ela já foi a minha gerente, ela já foi minha gestora. E eu gosto muito das postagens dela, porque são postagens super simples, dela simplesmente contando aquilo que está acontecendo no dia a dia. Então, ela veio aqui, tirou uma foto. Vocês estão vendo que não é uma foto nossa, super profissional, super posada, não é. Ela dentro de um workshop, sei lá o que é isso aqui, não é num talk, tá vendo? E ela foi lá e tirou uma foto e postou. Olha que legal, ela tem um alcance muito legal. E a Camila, ela praticamente só faz esse tipo de postagem. É uma postagem sem firula, mas com opinião, mostra que ela é uma pessoa que está atualizada, que está olhando o mercado e se posiciona como líder. Ela se posiciona muito bem como líder dentro do LinkedIn. Inclusive, quem quiser seguir ela lá, ela também é top voice. Para mim, é um excelente exemplo de líder que mostra ali seu dia a dia sem firula, sabe? E é o simples bem feito. O segundo tipo de post, que é o meu favorito, porque é mais fácil de criar e faz parte do nosso dia a dia, que é post de notícia. Então, comentar alguma notícia do momento. Esse tipo de post, além de estar super além de ser um post que as pessoas vão olhar ali, vão querer comentar alguma coisa, ele ainda tem chance de ser destacado pela equipe do LinkedIn. Então, poxa, já pensou, você quer se posicionar em algum tema e o LinkedIn vai lá e te destaca no tema? Foi exatamente isso que aconteceu aqui comigo. Eu tenho um Google Alerta, que todo dia chega no meu e-mail as notícias sobre liderança de mulheres e carreiras femininas. Todo dia chega lá uma série de notícias. Eu comento todas? Óbvio que não. Mas aquelas que fazem sentido para mim, para o posicionamento que eu quero ter, eu vou lá e compartilho. Essa foi uma dessas notícias. Isso aqui foi em março.
A Leila, que é presidente do Palmeiras, ela fez uma... Como é que chama isso aqui? Gente, eu falei a coletiva. A Leila, que é presidente do Palmeiras, ela fez uma coletiva de imprensa apenas para mulheres. Tem um tema mais relevante do que esse, para mim, para o meu posicionamento de que acredito que a gente precisa ter mais espaço no mercado de trabalho, mais líderes inspiradoras? É super inspirador. E eu até brinquei. Por quê? Porque futebol faz parte do meu universo. Eu amo futebol, só que eu sou corintiana. Então eu comecei aqui já brincando. Ó, como corintiana, preciso falar uma coisa. A presidente do Palmeiras está de parabéns. E esse post especificamente, né, eu copiei, peguei uma notícia aqui do Sport Buzz da UOL, que é uma notícia que eu já veria todos os dias, e eu compartilhei. Só que esse post especificamente, o LinkedIn, como é que chama? O LinkedIn me destacou. Então, olha, chegou a quase 28 mil pessoas esse post. É muito mais do que eu tenho de seguidor. Então, é muito interessante. E, assim, veio muita gente alinhada que acredita que é importante ter mais mulheres no mercado de trabalho, que mulheres que estão em cargos de liderança podem usar o seu poder a favor de outras mulheres. Então, foi muito legal o resultado desse post. E mesmo quando o LinkedIn não destaca, mesmo assim é muito legal, porque mostra que você está por dentro do mercado. E aí, assim, provavelmente você já lê notícias sobre a sua área todos os dias. Se não lê, deveria estar lendo notícia todos os dias. Algumas delas podem ser interessantes para você postar. Por isso que é um tipo de post simples. E uma terceira coisa, que não é exatamente um post, mas é uma ação que você faz dentro do LinkedIn, que é a parte de interação. O que é interação? Curtir, comentar, compartilhar. É muito legal você fazer isso em posts da equipe. Isso faz, inclusive, com que as pessoas da sua equipe tenham mais vontade de compartilhar as coisas. Porque muitas pessoas se sentem constrangidas, né? De, nossa, será que o meu chefe vai achar? Então, compartilhar é muito legal. Compartilhar posts da empresa que você trabalha, obviamente, desde que isso esteja alinhado com o seu objetivo lá dentro. Então, por exemplo, poxa, eu quero ser vista como uma pessoa inovadora e eu estou trabalhando na empresa que eu trabalho, está tendo ali um projeto de inovação aberta. É muito interessante eu compartilhar dando minha opinião, porque eu mostro que eu trabalho numa empresa que está alinhada. Isso é super interessante. E, gente, como sempre, já falei 1000 vezes e vou repetir 1001 vezes, essa parte de opinião é muito importante. Nunca posta post por postar. Sempre coloca ali a sua opinião sobre aquele tema. E por último, eu gosto muito da coisa prática, né, da vida. Então eu trouxe aqui, ó, 3 tarefinhas super fáceis para vocês começarem a colocar isso aqui, tudo que vocês viram, em prática agora. Eu peguei 3 coisas realmente muito simples. Qual a primeira coisa em relação ao perfil? Dá um check na foto e no banner. Se você não tiver banner, coloca um banner. Se sua foto tiver meio antiguinha, se arruma amanhã para ir trabalhar e tira uma foto. É isso. Não, vocês viram que não precisa ser foto de estúdio, mas precisa ser uma foto bem pensada, tá? Segunda coisa, rede. Adiciona quem é da sua equipe direta, seja equipe direta que responde para você ou pessoas com quem você trabalha no dia a dia que ainda não estão no seu LinkedIn, porque eu tenho certeza que essas pessoas existem. E por último, conteúdo, 2 atividades. Uma é a lista dos sites que você olha sempre, e aí você vai escolher dessa lista de sites que você sempre olha e fazer um post de notícia. E aí, nesse post de notícia, você pode me marcar até nos comentários, ou pode me marcar no post em si, porque eu quero ver todo mundo aí colocando em prática. Quem me marcar, eu vou dar uma olhada lá no perfil do LinkedIn e vou dar um feedback. Então, assim, quem quiser aí uma mini consultoria gratuita, é só me marcar nesse post de notícia aqui, que vocês vão receber lá minha visita. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, aqui embaixo está o link do meu Instagram. Me segue por lá e me manda um oi. Até mais!